Com este microfone na mão, você já deve imaginar onde eu estou. Isso mesmo, estou no estúdio R do meu amigo Roberto Mantuani. Olha só que bacana, gente. Olha um radinho antigo aqui. Vamos subir até o estúdio onde o Roberto Mantuani fica para conhecer o dono da voz. O que é o sucesso? O sucesso é amar, é ser amado. E com muito prazer estou aqui nos estúdios R do meu querido amigo Roberto Mantuani. Roberto, muito obrigado por receber a gente aqui no seu estúdio. É uma alegria. Antônio Marcos, que é companheiro, é amigo já de longa data, Há quase 35 anos, há quase né? 35 anos, da década de 90, inclusive. Exatamente. Praticamente começamos juntos no rádio, né? Foi, eu comecei em 1991, você deve ter começado um pouquinho antes. 90. Não, um pouquinho antes, 90. Eu no AM e você no FM. Mas Isso, trabalhamos juntos, né? No exatamente. AM, inclusive. Separado pelo corredor só, né? Exatamente, mas fazíamos à noite, lembra do programa da noite? Sim, Na AM. cheguei a participar lá, é Participou, verdade, bem lembrado, exatamente. fazendo alguns personagens, como Exatamente. Isso, Jacinto. eu já sinto. Exatamente. Foi. E a gente fez muita coisa junto, né? Hoje você está na Rádio T, já esteve na Educadora FM. Há 8 anos já na Rádio T. Pois é, rapaz, 8 anos já de Rádio E T. 25 de Rádio Educadora. É um tempo, hein? É um tema. Educadora AM, FM e Rádio T. Sim. Aqui no Estúdio R, você faz um trabalho que poucos fazem, porque muitos locutores comerciais não ficam um dia todo no estúdio gravando, né? Esse é o grande diferencial nosso Exatamente. aqui. Você, como é que é a sua rotina aqui, Roberto, no estúdio, no seu trabalho como locutor comercial? Como locutor publicitário, eu trabalho de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 19. Então, das 9 da manhã até 7 horas da noite, de segunda a sexta, eu atendo. É lógico que tem o intervalo do almoço, tem o intervalo que eu vou para a Rádio T, que é das 15h30 até as 18. Às 18 eu saio da Rádio T, volto aqui para a produtora e fico até as 19, isso de segunda a sexta. Você grava comerciais, grava vinhetas também para rádios e empresas de todo o Brasil, rádio e televisão. Conta pra gente o tipo de trabalho que você faz, o tipo de cliente que você atende hoje, tanto empresas como rádio e TV. Atendemos todos tipo de cliente, cliente direto, cliente de produtora. Aqui fazemos desde gravações para carro de som, para produtora que vai colocar esse conteúdo, esse material numa emissora de TV, ou ele vai estar fazendo um vídeo institucional. Então, a gente atende todos os segmentos mesmo. O cara, eu quero um áudio porque eu quero vender melancia, eu quero vender abacaxi, a gente faz aqui. Eu quero um áudio porque eu vou estar colocando esse áudio com imagens e vai ser vinculado na televisão. A gente faz aqui. Então, a gente não tem uma linhagem, falar, eu só gravo isso. Não, a gente faz todos os segmentos. Grava de tudo. E a gente tem outras vozes também. Além da minha, a gente tem vozes outras masculinas, outras femininas também. Então, para poder a gente realmente atender o Brasil inteiro, e a gente atende todos os estados brasileiros hoje, graças a Deus. Você faz muito também voz caricata, né? Papai Noel, Caipira. Consegue fazer alguma aqui para mostrar pro pessoal? O Natal está chegando. Você tem se comportado? Então vai ganhar muitos presentes. Você faz bastante Papai Noel, né? Muito, muito Papai Noel. Estamos ainda no mês de junho. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas a gente está gravando ele agora, próximo ao mês de junho, que é o mês das festas juninas, que é o mês ali do caipira, né? Exatamente. Você talvez não tenha noção, né? Mas é um dos poucos locutores de interior, né? Que vive no interior por opção, né? Porque se quisesse estaria num grande centro. Um locutor comercial e de rádio do interior que tem a voz praticamente em todo o Brasil, né? Nos rádios, nas ruas, na internet. Qual a emoção, Roberto, de saber que a sua voz está presente em vários lugares do país e talvez também de outros países através da internet? Sim, é uma alegria, é uma satisfação. Eu vejo que uma pessoa como eu, que não tinha probabilidade nenhuma de trabalhar nessa área, eu sou um cara rural, meu pai é roceiro,
Então eu vim da roça e de repente eu entrei no rádio logo com 2 ou 3 anos trabalhando no rádio. A gente já teve a ideia de estar montando um estúdio, porque a gente queria fazer algo diferente, porque a gente ouvia em outras emissoras da capital e a gente tinha aquela vontade de estar fazendo algo diferente. Então a gente começou ali. E se hoje a gente tem toda essa grandiosidade, hoje a gente consegue ouvir a voz do Roberto Mantuani pelo Brasil todo, é motivo de gratificação. E isso vem para dar a certeza de que eu estou no caminho certo. Isso vem para mostrar que, de alguma forma, deu certo. Então, assim, você tem que ser comprometido com aquilo que você faz. Eu sou um cara que sou comprometido, quem me conhece sabe disso. Eu gosto de estar ali, eu estou no horário. Se a produtora me manda um trabalho para poder desenvolver, para poder gravar, ele sabe que eu estou ali na produtora, que eu estou aqui. Então, ele pode contar comigo. Eu vejo que tem muitos locutores melhores do que eu, infinitamente melhores do que eu, com uma voz muito melhor, mas eu percebo que eles não têm tanto comprometimento. Você pede para fazer um trabalho, para fazer uma gravação, é lógico que não são todos, né? Vocês me entendem, mas demoram para entregar. Você pede, você grava isso hoje, um job de 30 segundos, e aí a pessoa leva 2, 3 dias para poder responder, para poder mandar a gravação. Então isso, num mundo que vivemos, que é tudo muito imediato, tudo muito rápido, se você tem comprometimento, você acaba saindo na frente e isso faz a diferença. Legal. E aqui deu certo. Ô Roberto, quais são os segredos ou o segredo para manter a voz em dia? Você que trabalha com locução o dia todo, até de maneira industrial, não é? Porque você começa às 9 horas da manhã, vai até a hora do almoço, depois volta à tarde e ainda tem o rádio para fazer, a Rádio T de Venceslau Braz. Qual o segredo para ter essa voz que você tem? Eu acho que tudo é não abusar. Acho que você não pode abusar de nada nessa vida, na verdade. Não abuse do gelado, não abuse do álcool, não abuse de ficar muito tempo acordado. Eu acho que o repouso é muito importante para a voz. E procurar fazer aí os gargarejos da vida, os aquecimentos vocais antes de começar. Eu acho que tudo isso é muito importante. Venha conferir roupas de inverno, calçados, cama, mesa e banho, utensílios domésticos e... Roberto, quando a gente começa no rádio, nós nos inspiramos em outros comunicadores. No seu caso, você se inspirou em algum nome do rádio, AM ou FM, ou não? Quando você começou lá atrás, em 1991. Eu gostava mais de locução romântica, acho que talvez porque eu tinha uma voz assim, tenho, acho que até hoje, assim, uma voz um pouco mais pesada, eu acabava ouvindo locutores com programação romântica, os locutores da noite, e aquilo me agradava, eu achava que eu tinha que partir para aquele lado ali do romantismo. Ouvia Vargas em Curitiba, que ele foi para a Banda B, ele estava na Caiobá na época, mas trabalhando aqui no interior, eu ia fazer um horário, por exemplo, no meio do dia. Não dava para fazer com aquela levada romântica. Ou ia fazer um programa na parte da manhã, também não combinava, não dava certo. Quando de repente coincidia de eu estar fazendo um programa à noite, aí sim, eu acho que daí eu pegava mais para aquela levada assim de Vargas, aquela levada mais romântica, assim, fez muito disso. Era o rádio romance, né? Era o rádio romance. E aí, o locutor, quando ele trabalha em vários horários do rádio, ele vai pegando vários estilos e vai se inspirando em vários outros comunicadores que têm mais tempo de trabalho, que tem mais estrada e você vai indo, vai pegando o seu estilo próprio aí com o passar do tempo. O seu grande momento no rádio, nos tempos da educadora, foi no comando de um programa sertanejo, certo? Que marcou bastante, que você tem ainda, mas tinha uma grande audiência. Fala um pouquinho desse período do seu sertanejo na Educadora FM. Eu entrei na rádio para fazer um programa sertanejo em uma época que não estava dando certo os comunicadores que tinham passado antes de mim. Eu estava ainda no começo, eu era aquele cara que vendia os comerciais durante a semana e fazia um horário no domingo. E aí a direção da rádio já tinha testado algumas pessoas para fazer o sertanejo e não tinha dado certo.
E de repente surgiu a oportunidade. Eles queriam uma voz feminina, mas eles já tinham testado algumas e não tinha dado certo, e o Roberto Mantuani estava ali. Eu acredito que eu era a bola da vez ali. Vamos testar, vamos fazer um teste com o Roberto Mantuani. E aí eu acredito que Deus foi lá e colocou a mão, porque eu entrei fazer um sertanejo num momento onde o sertanejo deu aquele boom. No momento onde o sertanejo ele estourou em todo o Brasil. Foi no momento que chegou Zezé de Camargo e Luciano, foi no momento que chegou João Paulo e Daniel, foi no momento que chegou Leandro e Leonardo, e isso veio exatamente naquele momento que eu tinha entrado no sertanejo. Então isso veio e favoreceu. Então o sertanejo era o programa mais ouvido naquela época e era eu que estava ali apresentando, então foi todo um conjunto. Falando em começo, né? O seu começo foi nos anos 90, o meu também, o de muitos colegas. Tem muita gente que está vendo agora essa entrevista, esse podcast, e que quer ser locutor, que não teve ainda a sua oportunidade. Que conselho você daria, Roberto Mantuani, para aquele jovem ou para aquela jovem que deseja tornar-se locutor ou locutora, baseado no que você já viveu? Primeiro, não desistir, porque ao longo da caminhada você vai encontrar pessoas que vão falar para você, não, isso não é para você, você não tem jeito para isso, você não nasceu para isso, você não tem dom para isso, você vai escutar isso. Eu escutei isso. Roberto, você não leva jeito para isso. E eu chegava a concordar. Eu acho que eu não levo jeito mesmo, eu acho que não é e tal. Você acreditava? É. Mesmo com essa voz. Eu acho que eles estavam certo, e assim, hoje para trabalhar no rádio você não precisa assim de ter uma voz, aquela voz. Mas antes precisava, né? Antes precisava. Tinha que ser bom. Antes precisava, entendeu? Antes trabalhar em rádio, se você for pegar hoje é muito diferente. Se você for conversar, se você tem o interesse de trabalhar no rádio, for conversar com alguém aí que trabalhou no rádio, que está no rádio até hoje, mas trabalhou na década de 80, na década de 90, você vai ver que é muito diferente. Era uma época que você tinha que se virar nos 30. Você tinha que atender o telefone, você tinha que tocar um disco, você tinha que tocar outro disco, você tinha que pegar os comerciais, que era um por um, nos cartuchos, nas cartucheiras, Isso. e você saía cansado. Era um trabalho que você saía cansado daquele trabalho. Hoje em dia não, né? Chegou aí a informática, né? Os computadores estão aí, facilitou a vida de todo mundo, mas, enfim, não desista. Se você quer trabalhar como um locutor publicitário ou como um radialista, não desista, siga em frente, treine, grave. Hoje tem a facilidade de gravar, né? Hoje você grava no celular, grave você falando no celular, escute, grave de novo, veja se você gosta e vai gravando e vai treinando. É assim que funciona, é assim que você vai chegar lá. Por falar em facilidade, na sua opinião, a internet ajudou a fortalecer o rádio ainda mais ou não? Porque quando surgiu a internet, quando surgiram várias coisas tecnológicas, diziam que o rádio iria acabar, mas foi o contrário, o rádio sempre cada vez mais forte. Agora, com a internet, como é que você vê o rádio hoje? Se a gente olhar para a história, quando surgiu a televisão, eles já falavam que o rádio ia acabar. Exatamente. E o rádio não acabou, o rádio ficou mais forte ainda. Aí com a chegada da internet, mesma coisa. E o rádio está aí, inclusive o rádio está na internet. Hoje, quando você ouve uma informação, quando você entra na internet e você vê lá uma informação, você fica na dúvida se é fake news, será que isso é verdade, será que isso é mentira? Então, peraí, eu vou ligar o rádio. Se eu ouvir no rádio, é verdade. Então, a credibilidade do rádio, ele continua. Então, assim, vem para somar, a internet está aí para somar. As pessoas conseguem ouvir uma rádio do interior morando fora do Brasil. Por quê? Porque ele acessa pela internet, ele acessa ali pela internet e vai estar ali ouvindo a sua rádio de infância e tal que está lá. Então, não, acredito que o rádio está aí forte, firme, e 80% da população ainda ouve rádio. Está precisando comprar ou vender seu gado? Aguarde. Neste dia 13 de junho acontece o grande leilão de gado. Ô, Roberto, como é que começou a sua carreira no rádio? Hoje você, além do rádio, trabalha
com o seu estúdio de gravação, o Estúdio R, gravando comerciais e vinhetas para todo o Brasil, tanto para rádio quanto para televisão. Mas você começou primeiro no rádio, só no rádio, nos anos 90. Conta pra gente o começo da sua carreira no rádio, na comunicação. Na verdade, meu primeiro emprego, eu trabalhei em escritório de contabilidade. Eu trabalhei fazendo contabilidade geral no escritório em Santo Antônio da Platina. Trabalhei mais ou menos uns 6 meses. Depois eu mudei de emprego, eu fui fazer faturamento também na área de contabilidade, emissão de nota fiscal, na empresa Jumbo Itaipu Lages. Era uma empresa de artefatos de concreto. Eu fiquei mais uns 6 meses. Aí eu vim para Venceslau Braz. Aí começou a minha história no rádio. A minha história no rádio, ela não começa sem falar de uma pessoa que se chama Sérgio de Oliveira. Serginho de Oliveira, como todo mundo conhece. Então a gente se encontrou no colégio, né, no período escolar. Ele entrou no rádio primeiro. Através da nossa amizade eu comecei a dar os primeiros passos, a se interessar, a conhecer um pouco mais a respeito do rádio. Foi aí onde tudo começou. E como é trabalhar na Rádio T, uma das maiores redes de rádio do Brasil e a maior do Paraná? É uma alegria, né? Quando você entra a trabalhar em uma rádio, você sempre sonha em trabalhar em uma emissora grande, em uma emissora conhecida. E a Rádio T, ela é a maior rede de rádios hoje do sul do Brasil. Ela é a maior rede de rádios do Paraná. Então, assim, é uma realização e é uma alegria estar trabalhando junto junto de pessoas conhecidas nacionalmente, comunicadores conhecidos, Juca Bala, por exemplo, que é uma pessoa que o Paraná inteiro conhece ele, aonde ele vai com os seus shows, ele lota as casas aonde ele se apresenta e ele está no rádio. E o programa dele é o programa logo depois do meu. Então, assim, é uma alegria e é uma realização. O sucesso é fazer tudo. A cabeça erguida, assumida, o peito aberto. O sucesso é ser feliz. Voz à obra, vai com você ao sucesso. Pois é, Roberto, nós começamos nos anos 90 no rádio e vivemos intensamente os anos 90. Nos anos 80 a gente curtiu bastante, uma década maravilhosa, mas éramos crianças, não deu para aproveitar tudo, né? A gente aproveitou muita coisa, mas não como gostaria. Mas já os anos 90 a gente aproveitou de maneira intensa, seja no trabalho no rádio, seja no namoro, seja nas festas, vendo TV, passeando, um monte de coisas, né? E com a chegada também de algumas tecnologias. Como é que foi para você viver os anos 90? O que marcou você? Que lembranças que você tem, Roberto Mantuani, lá dos anos 90? Eu entrei no rádio em 91, comecinho dos anos 90. Eu tinha 18 anos. E assim... Era um bebê ainda. Você olhar para trás assim e falar, pô, na minha época de 18 anos... É maravilhoso, né? Você tá ali com 18, com 19, você tá no rádio, você tá participando dos eventos que aconteciam muito naquela época, e o comunicador de rádio, ele acabava sendo uma atração naquela época, era como se fosse um artista. Então, assim, hoje olhar para a década de 90 é maravilhoso. Você fala, pô, dá para voltar? Tem jeito de voltar? Pois é, verdade. E na nossa cidade, em Venceslau Braz, existiam, né, aqueles eventos, né, no Point Club, né, Sim. Existiam também outros eventos na região, e a Rádio Educadora tinha uma equipe de eventos no Estúdio 95, não é? Sim, do Alfredo, saudoso Alfredo, Isso, que já nos deixou. Querido Alfredo, né? Você participou também, né? A gente ia para os eventos, né? Eu, o Serginho de Oliveira, o Alfredo, que era o que promovia, Ademilson Ferreira chegou a ir a alguns eventos também. Então era bem legal, assim, você estava sempre junto, era divertido, era muito gostoso essa época.
Bem, já chegando quase ao final da nossa entrevista, o rádio de antigamente tinha uma comunicação diferente com o ouvinte. Hoje é o WhatsApp, né? Áudio, texto, mais áudio que texto hoje durante os programas de rádio. Mas antes, a gente recebia cartinhas, né? Era literalmente cartas. O ouvinte escrevia à mão uma carta, colocava no envelope, ou enviava pelo correio, ou levava direto na rádio. A gente abria a cartinha e atendia o ouvinte ou a ouvinte. Como é que foi para você viver essa época? Que lembranças que você tem, Roberto, desse tempo das cartinhas dos ouvintes do rádio? Era a época da magia, era a época da magia do rádio. As pessoas ouviam o rádio e eles começavam a formar ali na sua cabeça, como é que será que é esse locutor? É verdade. Será que ele é gordo? Será que ele é magro? Será que ele é velho? Será que ele é jovem? Então era a magia do rádio. Com a chegada da internet, essa magia foi acabando. Essa magia foi acabando, né? Com a chegada do Orkut, lembra do Orkut? Lembro, né? As pessoas já postavam fotos ali, aí pronto, já acabava aquela magia, as pessoas já conseguiam ver. E depois veio o Facebook, e tá nos dias de hoje, colocaram câmera dentro do estúdio do rádio. Parece um Big Brother, né? Colocaram câmera dentro. Então, isso fez com que acabasse a magia do rádio, que era muito legal. As pessoas mandavam cartinha, eram mais trabalhosas, elas tinham aquela fidelidade de estar ouvindo o rádio, porque ela mandou aquela cartinha. Hoje manda um WhatsApp, manda um áudio no WhatsApp, ou manda ali no WhatsApp, então não tem mais aquela magia, como eu disse. Você fez vários horários no rádio. Quais foram os horários que você já comandou programas de rádio? Durante toda a sua trajetória, de 91 até agora. Eu acredito que o sertanejo da tarde foi assim, né? Porque eu também fiquei mais tempo lá. Você fez a Educadora AM de manhã, né? Lembra? Bom dia, amigos das chácaras, sítios e fazendas. Eu nunca fui contratado, assim, da Educadora AM, mas eu fiz... 93, a gente trabalhava junto. Eu fazia férias, Altivo Heleno. Isso, Altivo. Nosso amigo, então. Querido Altivo Heleno. Ele saía de férias, eu ia lá e fazia... né, o período que ele se afastou de férias. Mas assim, eu nunca fui o contratado ali da Rádio Educadora AM, 1510 kHz. Exatamente. Mais período maior na Educadora FM 95,7. Falar em AM e FM, o que você achou da migração do AM para o FM? Temos sim algumas emissoras AM, mas poucas, né? Está mais focado hoje no FM. Como é que você vê essa mudança, essa migração para o FM, sabendo que o AM, pouco a pouco, vai acabar, né? Eu achei muito legal, porque o AM, ele tem uma comunicação diferenciada, o AM, ele é mais amigo, o AM é aquele que abraça as pessoas, e ele só mudou a frequência, mudou a qualidade do áudio, o áudio melhorou, ele foi para uma frequência modulada, porque o amplitude modulada, o AM, ele tinha um áudio mais, como é que eu vou explicar? Um áudio mais preso, né? Mais preso, sem aquela limpeza que a gente tem hoje no... O FM é puro. Mais puro. Então eu acho que isso veio para melhorar ainda mais. E também é mais estático, né? Porque no AM, dependendo da região em que você estava e a distância da rádio, ficava oscilando, Sim, né? Exatamente. Claro, o AM tem a sua magia. Eu sou um cara do AM, né? Você sabe disso. Sou mais AM que FM. Gosto de ouvir AM, mas a gente sabe que o AM tinha momentos de picos, né? O FM não, sintonizou, tá lá, tá equilibrado. Eu vejo que veio para melhorar. Ele continua com a mesma comunicação, ele continua com o mesmo formato, porém com áudio absurdamente melhor. Outra qualidade, com certeza. Roberto, a sua mensagem, não só para locutor e locutora, mas para todo mundo que está nos vendo ou ouvindo neste momento. Sua mensagem de esperança, de vida, a mensagem que você quiser passar para as pessoas. Que você seja uma pessoa resiliente, que você não desista, que você vá até o fim com as coisas, não seja daquelas pessoas que começam uma coisa, para, muda, vai, começa outra, para, muda. Seja resiliente, vá até o fim. Coloque no seu coração, tenha no seu coração Deus. Procure nos seus atos, procure na sua maneira de agir, procure se inspirar em Jesus Cristo. Diante de uma situação, pense como Jesus agiria diante desse problema que eu estou passando.
Como Jesus Cristo agiria diante dessa dificuldade que eu estou passando? Pense, se inspire nele e haja de acordo com a vontade de Deus na sua vida. Animais direto do criador com rações renomadas. A transmissão fica por conta da Gralha Azul Leilões. Roberto Mantuani, foi um prazer falar com você. Muito obrigado por me honrar com essa entrevista. Foi uma alegria. Abraço para vocês aí. Um abraço, sucesso sempre. Porque com Roberto Mantuani... Tudo fica mais legal. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu.